Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Estou aqui hoje com Gabriel Viana e Norton Lima. Tudo bem, gente? Tudo bem? É você que está aí em casa nos assistindo, em casa, em qualquer lugar, né? Porque dá para assistir a gente pelo YouTube também. Muito bem lembrado. Inclusive, Gabriel, explica para o pessoal sobre o QR Code. É isso, com esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, ó, nesse cantinho aqui, você consegue ter acesso às nossas redes sociais, consegue falar com a gente. Tem também o nosso WhatsApp, que é muito importante que você entre em contato, mande a sua participação, seja em texto, seja em áudio não, né? Em vídeo, que a gente consegue passar nas outras edições, mas para falar com a gente hoje, por esse celular aqui, o ideal é que você mande mensagem de texto, que a gente consegue ler o que você vai dizer nesse WhatsApp que está aparecendo na sua telinha, e aí você participa do Da Hora, porque união se faz com participação. Perfeito, Gabriel. E nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, comemora-se os 89 anos da capital de Goiás. Parabéns, Goiânia. A capital do Amazonas, Manaus, também está em festa pelos seus 353 anos. Além disso, hoje é Dia das Nações Unidas, Dia do Exército Português, Dia Mundial da Acupuntura, Dia Mundial de Combate à Poliomielite e Dia Mundial do Desenvolvimento. Norton, o que é que você tem a me dizer desses dias, né? São dias importantes, principalmente no desenvolvimento. A questão do desenvolvimento é um conceito muito engraçado. Ele tem várias... Ele é muito usado, mas é pouco desenvolvido, vamos dizer assim. Isso, é verdade. Mas aí, parabéns às cidades. Você vê que as capitais elas são bem mais antigas que Fortaleza, né? E Manaus, eu fiquei surpresa quando eu vi 353 anos. Mas uma pessoa que tem mais de 400 anos, Recife, Salvador, né? Nós ainda somos uma cidade ainda que está nascendo ainda. Combate à poliomielite também, muito importante essa questão. Verdade, Gabriel. Tem uma piada que é muito engraçada, que o pessoal conta dessa história, tinha uma senhora no Albert Sabin, né? Que é o hospital, que é o nome do cara que criou a vacina. E saiu a notícia que ele tinha morrido. E o hospital não estava muito bem, assim, estava meio complicado e tal. Aí a mulher olhou para a outra assim, só foi... Quando saiu a notícia que o Albert Sabin tinha morrido. Só foi o dono do hospital morrer, já virou uma esculhambação. Olha, Norton, e dando início, né, aos nossos trabalhos, vamos começar falando dos debates que eram para ser debates e deixaram de ser porque não houve a participação de um dos candidatos. Vamos ver agora porque Lula... Só estava dizendo, pois é, o pessoal estava dizendo que o Lula de ex-presidiário virou fugitivo, entendeu? Fugiu de 2 debates no final. É uma comparação até válida, né? É válido, porque é na mesma linguagem policial, vamos dizer assim, né? Entendeu? Mas o fugitivo, o Lula fugiu, é um absurdo isso, né? Vocês vão ver toda a sequência aí. É um desprestígio para a democracia, e eles ficam impulsionando notícias absurdas e tal. Era um momento que ele poderia ter, no mano a mano, né, enfrentado o Bolsonaro diretamente e ter dito para ele as coisas que ele queria dizer. Mas essas pessoas estão achando que é por isso mesmo, vai ficar por isso mesmo, que estão, né, já estão dando assim como se fosse salto alto, aquela velha marmota que teve no primeiro turno, e é por isso que essas coisas estão acontecendo, cavalgadas, Mas, Norton, antes da jet esquiatas, tem todo tipo de manifestações de toda maneira, né? Exatas, né? Pode colocar o nome de tudo que você possa imaginar e está todo mundo apoiando essa história. Mas essa coisa do cara fugir do debate, né? É fugitivo. A palavra não tem outra para dar agora. Diretor, pode colocar, por favor? BRICS fortalecido. Vladimir Putin parabeniza Xi Jinping por reeleição na China. Xi Jinping continuará a decidir nos próximos 5 sobre a direção. Perdão, gente, vou pedir para o diretor colocar. Isso também foi outra coisa muito importante. Sim. O diretor ajusta aí, né? Ao vivo é assim mesmo, né?
enquanto eu digo, porque esse foi um dos fatos mais importantes, mais relevantes que nós tivemos nesse final de semana. Afinal de contas, não é só o Brasil, a política não é só do Brasil, né? Acontece no mundo todo também. Foi essa prorrogação de mandato do Xi Jinping na China. Ela é muito importante. Esse cara é um dos caras mais interessantes que o mundo produziu nos últimos tempos, tá? Diferente do que muita gente possa imaginar, ele não é essa coisa que fala, ele é um dos grandes discípulos do filósofo Confúcio, que inclusive, entre outras coisas, é um cara que reformula, que, aliás, dá as bases de lançamento do capitalismo no século III, praticamente, né? Não é uma coisa tão... Né? É um cara que permanece aí, e o Xi, ele não é um maoísta, não é um marxista, apesar do Partido Chinês ainda ter, mas ele já está gradualmente, muito longe do que esse pensamento é, né? Mas esses caras são os caras que vão, né? O BRICS fortalecido e essa coisa toda. Já tá Nossa direção ajustou, eu vou pedir para colocar agora, por favor. O debate entre os dois candidatos que disputam este segundo turno. Mas Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recusou o convite e não vai debater com o seu adversário. Nós lamentamos a postura do candidato em um momento tão importante para o futuro do Brasil e reafirmamos aqui o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade de opinião e com o mais completo acesso às informações. Nós acreditamos de verdade que, enfrentando as principais questões e não fugindo delas, que se resolvem os problemas reais do nosso país. Como previsto, entretanto, nas regras protocoladas na Justiça Eleitoral por conta da ausência de Lula, nós vamos fazer então uma entrevista com o candidato Jair Bolsonaro. E nessa sabatina deste fim de semana... Você vê o microfone vazio, né? Sim. Cadeira vazia. Isso não pode ser considerado uma coisa estratégica ou natural, não. Tem que ir para o debate. Se você não sabe o que falar na hora lá, o problema é seu, né? Eles viram que no último debate o Lula foi praticamente massacrado, passaram um trator nele e alguém não assinou a placa do iceberg, né? Vamos dizer assim, entendeu? O cara bateu e foi, né? Lula Nick, entende? Aí aí como é que fica? Eles agora querem dizer o quê? Que eles são democráticos? Isso não é democracia, isso não é uma questão democrática. Mas foi marcado o debate, foi protocolado o debate, estava dentro das regras todas, né? A gente mesmo aqui na TV, né? Várias vezes chamando o pessoal para vir debater, também não quiseram debater. No fundo, porque não tem o que falar, não sabem o que falar, tem medo da pergunta, tem medo. Eu sei que quem foge é isso mesmo, aí vão querer, né? Estão querendo jogar. Eu vi um idiota aqui ontem falando uma bobagem aí, dizendo que o último debate vai decidir. Não vai, a sequência toda. Esses debates da Globo são tão frios quanto uma barra de E, Norton, na realidade, você acredita que debate define alguma coisa mesmo? Não, define. Ele vai dar um rumo, mas eles, geralmente, quem está... Aquela história. Quando você já montou essa cena aí, esse cenário que vai até agora, depende do que você vai falar. Só se você errar muito, né? Por exemplo, foi uma das coisas que essa história dos debates, elas começam com o debate do Nixon com o Kennedy. Porque o Nixon não se preparou devidamente e o Kennedy foi nesse debate aí que ele pegou. Aí é que entra dentro das estratégias da estratégia eleitoral. O debate ele passou a ser uma coisa relevante, assim, um instrumento relevante, né? Mas os debates no Brasil eles são muito engessados, exceto desse debate da nossa rede amiga, né, a Band, que fez esse debate que deixou mais... Bem livre, né? Que deixou o tema livre. Aí, candidato pergunta a candidato. Esse é o que de fato interessa. Agora, esse debate de sortear, o que é que cada um vai falar, sabe? Aquela coisa, engessa muito, não deixa, no final das contas, não deixa a pessoa preparada. Mas o debate estava aí, mais uma vez, nós foram 2, tá? A gente vai mostrar a sequência toda direitinho para vocês verem aí. Olha só, então, como nós estamos falando aqui, na sabatina deste fim de semana, que seria um debate, caso tivesse a presença dos dois candidatos, Bolsonaro fala sobre a diferença entre ele e Lula. Estamos no 3º mês com deflação. Quem podia esperar isso? Combustíveis lá embaixo, sem canetada. Isso com votações, né, com o parlamento brasileiro. O maior auxílio, o maior projeto social da história do Brasil. Nós concedemos agora um auxílio aos mais pobres, porque nós tratamos com dignidade os mais pobres, né? De R$600 no mínimo. Com R$600, uma dona de casa pode, sim, buscar no supermercado algo que ajude muito a sua família a vencer aquele mês.
Bolsonaro rememora as falas e ações de Lula. Descondenado é verdade. Quando nós falamos que ele foi condenado, que foi chefe de uma organização criminosa, isso é verdade. Quando o partido dele apoia a ideologia de gênero, é verdade. Nós não mentimos. Nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do fujão. É só falar a verdade. É uma pessoa que não tem qualquer respeito com a família, com pastores, com padres, que apoia ditaduras fora do Brasil, como a de Ortega, que persegue padres, que expulsa freiras, que corta canal de televisões, como... Ainda durante o debate, que no caso virou sabatina, Bolsonaro falou também sobre um tema muito importante e muito abordado durante essa campanha, que é a liberdade. Primeiro, queria anunciar a todos que amanhã, às 17 horas, teremos uma super live. Pode ter certeza, bateremos o recorde mundial de participação. Presentes, obviamente, o presidente da República, o nosso Neymar, Sérgio Moro, governador Zema, Tarcísio, candidato a São Paulo, líderes religiosos, Silas Malafaia, entre tantas e tantas outras pessoas. Eu participarei da primeira hora da live. Ela durará 22 horas. Participe, pelo menos no começo, é muito importante. A Rede Clube esclarece que a manifestação com teor político de um dos seus apresentadores em uma rede social não condiz com a conduta de isenção orientada pela emissora. Nós estamos falando disso agora por causa da questão da Jovem Pan, né? Que ele abordou aí agora, sobre a censura. Gabriel, o que é que a FENAGE falou sobre? Olha, 13 entidades da área do jornalismo profissional se manifestaram aí sobre essa questão, sobre a propagação, que eles dizem nas palavras dele, de mentiras nas redes sociais por veículos da imprensa nacional. O manifesto, divulgado no último sábado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, a Associação Brasileira de Imprensa e outras entidades, defende que, abre aspas, fake news não é notícia, desinformação não é jornalismo, fecha aspas. Para essas entidades, causa consternação o caminho seguido por um grande veículo como a Jovem Pan, que utiliza uma ortoga de rádio e outras plataformas de conteúdo para propagar produtos na indústria da desinformação que não tem origem certa, apuração verificável ou qualquer referencial nos princípios básicos do bom jornalismo e, no fundo, buscam destruir a credibilidade das instituições democráticas, fecha aspas, conteúdo Isso... aí da nota da FENAGE. E aí, Norton? Bom, só ajustando aqui, tá? Teve uma sequência nesse final de semana, né? Então, teve a escalada na semana passada, a gente noticiou bastante isso, teve essa escalada do Alexandre de Moraes em torno dessa questão das fake news, esse inquérito do fim do mundo, que ninguém sabe quando é que acaba, né? Que quando começa, cabe tudo que ele coloca lá. Aí teve essa censura à Jovem Pan, que ela não poderia usar determinadas palavras, né? Quer dizer, aí é censura, tipo, não pode falar, censura. Aí você tem nessa sequência toda a resposta da Jovem Pan nesse sentido, né? Que virou. E aí você tem essa coisa da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, defendendo a censura de uma emissora. Quer dizer, é uma coisa completamente maluca. Você ter jornalistas defendendo a censura é loucura. Não tem outro nome para dar para isso. Não tem. Ou você tem liberdade para falar sobre qualquer assunto, ou não se tem liberdade. Esse é que é o ponto central. Para nós jornalistas, a gente trabalha com uma frase que não é de hoje, uma frase muito antiga, que também não é da Revolução, não é desse maio de 68, como algumas pessoas imaginam, ele é mais antigo ainda, né? Que é proibido proibir. Isso é uma coisa, é um clássico para a gente sabe disso, e é uma coisa... Agora tem que ter responsabilidade também no que vai falar, né? As pessoas não... Vejam que toda essa censura, né, que ela é estabelecida em torno do jornal, todas as emissoras pularam, né? Todas, praticamente, menos a Globo, talvez não falou nada. Mas, assim, todas reclamaram dessa postura, né? Os jornalistas não podem confundir o momento eleitoral. Eles têm todo o direito de votar no Lula, né? Isso é constitucional, isso é... Agora, não pode defender uma coisa inconstitucional como é a censura, porque a liberdade de expressão é uma das coisas que está consignada para a gente. A gente não pode ter isso. Os deputados são invioláveis na fala dele,
Quer dizer, essa coisa já começa de muito tempo, essa coisa já vem sendo muito colocado. E tudo isso desagou, né, nesse episódio maluco do Roberto Jefferson no domingo, né? Nós vamos já ver isso. Que a gente vai ver também, mas eu estou falando que vocês observem toda a sequência. Então, assim, ó, aí vem isso, tem isso, né? Acontece essa decisão do TSE. Se tem esses dois debates, o Lula não vai para o debate, ele é fugitivo, né? Vão proibir a gente falar, também é um fugitivo, né? Não é um fugitivo da justiça, mas é um fugitivo da opinião pública. Isso é uma coisa muito clara, né? E também não adianta a gente ficarem acreditando que a gente é bolsonarista aqui. Nesse caso não é. É uma coisa muito clássica. O que a gente tem para mostrar hoje são imagens praticamente só do Bolsonaro. Ele foi para os debates e é o conteúdo que a gente está colocando no ar agora. Então entendam isso, vejam isso com muita clareza e observem quem é que está fugindo da raia, né? Norton, e na tarde de ontem, como você estava falando, a Polícia Federal foi até a residência de Roberto Jefferson e em vídeo ele mostra o momento. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu estou jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar. Temos aqui também um momento em que Roberto Jefferson fala como recebeu os agentes da Polícia Federal na tarde de domingo. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Porque arrebentou o vidro. Mas arrebentar vidro. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram. Falei, sai porque eu vou pegar vocês. Nesse vídeo, amigos de Roberto Jefferson que estiveram na residência enquanto a Polícia Federal mantinha o cerco, afirmam que a policial ferida não foi atingida por tiros do político. Você vai ver começar a contagem. Gente, eu tô aqui na casa do Roberto Jefferson com ele. Nós estamos conversando para isso ter o melhor desfecho, tá? Ele conversando, ele falou que não atirou em ninguém, poderia ter atirado, ele está com a metralhadora aqui, mas não atirou, nem vai atirar. Tá? A policial que se feriu foi uma granada que ele jogou longe, foi o fiapo da granada, o estilhaço da granada que pegou de raspão nela. Ela está bem, está sendo socorrida, tranquilo. Tá? E nós estamos aqui orando e pedindo a Deus que tenha o maior. O ministro da Justiça está vindo para cá e nós queremos tirar o Roberto daqui com toda a segurança, é isso que nós estamos querendo. Agora vemos o momento em que Padre Kelmon se aproxima para entregar as armas de Roberto Jefferson. Convencemos eles a fazer a conversar com eles na oração. Graças a Deus. Olha só. Agora você confere o momento em que Padre Kelmon, candidato do PTB à presidência, entrega as armas de Roberto Jefferson para a polícia. Convencemos eles a fazer a conversar com eles na oração. Graças a Deus. Agora você confere o momento da negociação entre a Polícia Federal e Roberto Jefferson. Entendeu? É a ordem que eu tenho. Tá? Prioridade 0 aqui para isso. Eu quero dizer uma coisa. O que o senhor precisar, a gente vai Não atirei neles.
Eles sabem Onde viu disso. o senhor no relógio? Sabe? Eles sabem disso. E só Eu cheguei, eles estavam embaixo, eu com o fuzil com a... Os meninos estão bem. Não, eles podem ter pego ali o rescaldo. Claro, fica tranquilo. O rescaldo. Eu falei, vocês não têm como ele levar. Vocês não estão armados, porque todo mundo sem colete. Todo mundo de peito nu. Falei, vocês não têm nada. Gente, os meninos que vieram aqui são da inteligência, eles não sabem nem o que é. Você tem noção, são burocráticos. O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou à Polícia Federal na noite deste domingo e foi levado para a Superintendência da PF do Rio. Ele cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e foi alvo de uma ação da PF determinada por Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Gabriel? É isso, Roberto Jefferson pode responder por vários crimes cometidos após o ataque contra policiais federais neste domingo. É difícil prever quais acusações serão feitas pelo Ministério Público, mas alguns pontos podem ser colocados. E o resultado dessa história toda, ainda hoje, né, o pessoal estava tentando puxar essa coisa toda e tal. Mas esse episódio encerra com o Bolsonaro dizendo que quem atira em policial é bandido. Isso ficou uma coisa que praticamente jogou uma pedra, ele foi um balde de água fria no pessoal que estava tentando criar uma narrativa, né? as pessoas não esperavam essa reação, né, do Bolsonaro? Não. Agora veja, na opinião pública eu vi algumas pesquisas ontem à noite ainda, né? O episódio aconteceu de manhã e o pessoal começou a pesquisar para saber o que é que a opinião pública estava pensando, né? E foi uma coisa engraçada. O resultado foi o seguinte, de um relatóriozinho que eu coloquei, eles eram o seguinte, que o Supremo está demais, essa foi o resultado da cena, da percepção das pessoas, né? Porque eles estavam colocando a culpa no episódio no Roberto Jefferson, né? No Alexandre, mas eles colocaram também, ficou muito pesado para o Alexandre de Moraes, sobrou para o Randolfo Rodrigues também, que foi o cara que provocou que fez o pedido da prisão, e também para a Carmen Lúcia. Não ficou uma coisa muito, não ficou, como é que eu digo, o Supremo ficou na cena principal, tá? E muita gente comentou o seguinte também, que o Roberto Jefferson já estava preso em prisão domiciliar, que não teria necessidade de fazer isso e que fez isso devido às coisas, como se fosse assim, ele perdeu as estribeiras nesse sentido. E que a fala do Bolsonaro, que quem atira em policial é bandido, né, colocou um ponto final nessa ocorrência toda. Então não teve muitos comentários além disso. O que está passando através disso é uma conversa absolutamente furada, que as pessoas não vão estar dando bola. Eu não sei porque o pessoal está insistindo nesse cavalo de batalha, porque esse cavalo de batalha é um pangaré nesse sentido, né? Mas a coisa ficou muito assim, sobrou muito para essas pessoas todas. Quem não está na cena acaba aparecendo. Isso dentro do que se diz aquele ditado, né? Vox Populi, Vox Dei, né? Que é a voz do povo e a voz de Deus. Essas são as pesquisas que são feitas. Quando acontecem esses casos, as pessoas fazem pesquisas para tomar o que é que deve ser compreendido. O Bolsonaro falou que o Roberto Jefferson era bandido, mas também não concordou, isso foi uma das primeiras falas do debate ontem, né? Que também não concordou com esse tipo de decisão do Supremo que cria uma maluquice que é o crime de opinião, que não existe, né? Não tá no nosso direito. Vou perguntar ao meu diretor se está ok a fala de Lula sobre isso tudo que aconteceu com Roberto Jefferson. Podemos colocar? Por favor. Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce um cargo de ministra da Suprema Corte. Eu fui informado, mas ainda está muito incipiente, eu ouvi dizer que não só trocou tiro, como ele usou uma granada, jogou uma granada, sabe, nos policiais. Bom, isso aí é que a gente está comentando. As pessoas tentando tirar a casquinha nesse episódio, né, naquela linha do quanto pior, melhor, né, nesse sentido que a gente já sabe. Mas isso as pessoas já disseram, está muito claro quem são os responsáveis por isso ter acontecido. E isso é o ápice de uma loucura que já vem de muito tempo sendo empurrada com a barriga, né? Agora a gente tem que ir para um rápido intervalo. Já a gente está de volta comentando esse e outros assuntos. Estamos de
volta e já vamos lembrar de uma campanha presidencial que também envolveu a história da picanha, né, Gabriel? É isso. Na campanha de 2019, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também utilizou o churrasco como promessa de dias melhores. O candidato do PT à presidência, Lula, usa o churrasco como promessa de melhores condições de vida. Num vídeo da campanha para chegar à Casa Rosada, Alberto Fernandes e sua candidata a vice, Cristina Kirchner, mostraram um ator de semblante triste, olhando uma churrasqueira sem utilização com latas de tinta e outros objetos dentro dela, empoeirada e cheia de folhas de árvore. 3 anos depois, o churrasco, prometido pela dupla peronista, está cada vez mais distante da mesa dos argentinos. E aí, Norton? Pode Tem a colocar. imagem? Tem sim. Por favor, direção. Sonora mesmo. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Depois da história da picanha do presidente argentino, já há comparações aqui no Brasil entre a promessa de picanha de Lula e a maçã do Jardim do Éden. Pode colocar a direção na tela, por favor. Tá aí, colocaram várias picanhas na... Gabriel, me ajuda? Tô vendo aí, eu só não consigo visualizar o que é que está escrito ali, mas não te deixes... É como tentação, como Isso. a tentação do Jardim do Éden, né? Da maçã. Isso. Mas, Tem uma próxima do imagem. fruto proibido, né? o Brasil copia muita coisa da Argentina, mas muita coisa da Argentina. Olha essa, Quer dizer, Norton. É o Lula como... Simulando Uma bruxa, acho a que seria a bruxa bruxa. da Branca de Neve, É. né? Que é a da uma maçã. maçã na mão, né? Sim. Ah, tá. Eu prometo que não vou mais envenenar você e a maçã com a logo do PT. É. Então, ó, essas coisas estão acontecendo direto. Agora, não deixa de ser engraçado. O pessoal lá de São Paulo, sobretudo, eles copiam muita coisa da Argentina. Planos imobiliários, slogan de campanha, entende? Assim, mas não é de hoje. É assim, ó, sou mais fulano, que era aquela história, sou mais Menem. Eles pegaram e ficou aqui no Brasil, todo mundo usou essa brincadeira, sou mais, Até sou o mais, Ceará, né? o clube. Até o Ceará, o clube. Muita gente começou a usar essa brincadeira. O programa de sócio do Ceará, alguns anos atrás, era sócio, sou mais vozão. Eles são muito bons em pesquisa de opinião pública, eles desenvolveram bastante isso, né? E eles têm muita influência inglesa, os ingleses são os pais da propaganda e toda essa coisa que a gente sabe. Mas o que não deixa de ser engraçado é que a principal promessa do Lula, ela vira praticamente um plágio de uma campanha da Argentina, né? Que a Argentina, todo mundo sabe que deu no que deu, né? No final das contas. Não digam que nós somos bolsonaristas. Olha, né? Norton, tem gente aí de casa falando conosco. Quem está falando aqui no nosso WhatsApp é o Helder Matos. Ele falou, né? A pergunta que não quer calar é: o que o padre Kelmon fazia na casa do Roberto Jefferson? Ele acabou de mandar aqui pra gente pelo WhatsApp. E aí, Ele Norton, chegou você lá tem alguma após coisa... a PF, né? Não foi? Ele não estava Não, ele lá foi lá, antes. foram vários lá, né? Quando aconteceu a maluquice, que ele jogou granada, né? É o que o Bolsonaro falou. Um cara que atira em policial é bandido, não pode, tem que ir, né? E ele teve sorte de não ter recebido bala de volta, né? Quer dizer, ainda tiveram essa sensibilidade, entre aspas. porque acho que eles estavam desarmados, essa coisa toda. E um amigo lá do Jeff falando assim, não, que não foi nada demais, só uns estilhaços de uma granada. Meu Deus do céu, é um negócio, é uma maluquice. Quem também falou com a gente foi o Paulo Chicó, de Maranguape, que disse que está ligado no Da Hora. Então, claro, a gente agradece muito a audiência e pede que continue enviando as suas contribuições. Então, mas olha, essa promessa da picanha, de ter sido requentada de uma campanha da Argentina e da campanha desse cara que ganhou agora lá, o Fernandes, né? Que não deixa de ser engraçado. Tinha toda a sequência do comercial com o anúncio do cara, eles botam uma churrasqueira, eles olham para a churrasqueira. Ninguém está usando mais essa churrasqueira, é a churrasqueira cheia de coisas de lixo, aquela coisa toda, e o cara olha com certa saudade da picanha, né? Ficou por isso mesmo. Então a picanha virou essa nova maçã, é como se fosse assim, como o Ciro tinha falado naquela história, né? Que o Lula é um encantador de serpentes, né? Ou então a própria serpente dentro desse movimento que se possa imaginar. Agora,
vejam que toda essa confusão de reta final, ela está sendo provocada porque o Marco Aurélio, quando falou que era o inquérito do fim do mundo, o ex-ministro Marco Aurélio da STF falou que era o inquérito do fim do mundo, está todo mundo vendo que realmente é o fim do mundo esse inquérito, tá? Que ninguém sabe quando começa, quando termina, quem é mais o objeto, cabe tudo lá dentro, né? Aí vem esse folclórico Randolph Rodrigues histriônico, né, falando essas maluquices dele aí, pedindo, cobrando justiça, cobrando não sei o que mais lá. Aí aparece agora esse novo doido aí, que é o Janones, né, que ninguém sabe de onde saiu. Provavelmente não tem como esse cara continuar. Ele foi eleito deputado, foi reeleito deputado, mas é muito difícil ele permanecer pela essa quantidade de quebra de decoro que aconteceu na sequência. Sobretudo porque o Congresso agora ele vai estar com outro diapasão, ele não vai estar mais com essa... de tudo que eles estão pensando aí, né? Eu estava vendo até um texto ontem falando sobre isso, dizendo que o PT sendo eleito, né, na situação hipotética do Lula sendo eleito, ele não poderia ser o PT que já se conhece, porque ele ia negociar com o Congresso em maioria bolsonarista. Se ele queria governar, ele teria que conversar, né, com eles, debater, e que não seria o que os petistas realmente esperam, que talvez fosse uma grande decepção. Você tem um risco de governabilidade e de crises institucionais na sequência. Mas isso o Bolsonaro está falando o tempo todo, né? O Bolsonaro, na propaganda dele, ele tá usando, está batendo nessa tecla de maneira muito forte. Que a governabilidade está com ele, né? A maioria sou eu, né? Agora está comigo, né? Então, a preocupação que as pessoas têm é exatamente essa, de você não ter mais essa... eleger e cair numa crise de governabilidade, esse país começar a ficar maluco, não vai ter nem condições vai ficar complicado, não vai ser entrar naquele velho cabo de força que se tinha, né? É por isso que a Fiesp já bateu o martelo a favor do Bolsonaro e outras classes, a gente teve a cavalgada aqui desse final de semana em Fortaleza também, que foi uma coisa que encheu a beira-mar, né, de cavalos. Foi. Era uma coisa que ninguém esperava, ninguém nunca viu essa cavalgada como se viu na beira-mar, na quantidade de gente. Tem as imagens? Será que a gente tem as imagens? Temos sim, Norton. Vou pedir para a nossa direção colocar agora sobre a lauda 34, por favor. Por favor, direção. Vamos ver agora aí na tela. Bom. Tinha até trator, viu, Norton? Tinha muito cavalo. Foi todo praticamente a classe produtora do estado do Ceará em peso foi para esse movimento, né? Então tá tendo muita coisa, tá? Por exemplo, tem uma rebelião dos professores do estado do Ceará relacionada aos precatórios. A gente está com essa matéria também, né? Que não está sendo pago pelo governo. Né? Por favor, direção. Aí começam a cair as contradições, é um jogo de contradição absurdo. Temos já a imagem? Sim. Olha só onde é que eu estou! Cavalgada pro Bolsonaro em Fortaleza, Ceará. Olha só como ela é fina! Só faltava o meu patrão, Bolsonaro. Olha só que massa, gente! É em Fortaleza, Ceará, viu? Olha, tem mais recados aqui dos nossos queridos telespectadores. O João, lá da Taíba, disse boa tarde, abraço a todos, que está ligado aqui no Da Hora. E aí tem mais participações também, o pessoal dizendo que está ligado no Da Hora. E claro que a gente pede a sua participação, porque a união se faz com participação. Você pode comentar todos os temas que a gente está abordando aqui durante a nossa edição. Gabriel, nós tivemos também manifestações em Sobral, né, a favor do presidente Jair Bolsonaro. Isso, vamos dar uma em Sobral olhada? a gente teve uma grande manifestação. Vamos conferir aí na tela. Olha, tá sem som, a gente pode comentar por cima, realmente ficou um volume grande, um volume grande na cidade de Sobral. É uma coisa meio inesperada. Parece que o pessoal do Lula, né, vai fazer uma caminhada também agora em Sobral, uma passeata lá, para tentar corresponder. Eu estava observando que onde o Bolsonaro estava indo, se o Bolsonaro ia em São Gonçalo do Rio de Janeiro,
Aí o Lula ia também, na sequência, né? Então, se o Lula continuar correndo atrás dele, esse jogo de comparação ele vai começar a ficar muito complicado. Essa super live dele, essa super live, né? De 22 horas, né? Reuniu todo mundo, foi uma coisa, bateu os recordes mundiais todos de audiência em torno da internet, passou o Neymar, passou todo mundo, né? E na sequência aí você tem esses debates que foram também muito fortes, né? Enquanto o Bolsonaro estava no debate, o Lula tentou fazer uma live com o Felipe Neto, mas o Felipe Neto não podia, né? Ficou reclamando, já está queixoso, já começaram a aparecer uma série de coisas de gente mostrando como o que ele falava do PT antigamente. Aliás, a gente tem também esses flagrantes estão muito engraçados agora, porque está aparecendo muito o que o Alckmin fazia, o que é que o Alckmin falava, o que é que o Ciro falava, o que é que a Marina falou, o que é que... Bom, praticamente todo mundo que estava apoiando, né? E eles estão sem saber como é que vão sair dessa cilada verbal que eles mesmo caíram ao pronunciar essas maluquices de ser apenas dicotômico. Ou é o mal, ou é o bem, ou é correto, ou é incorreto. Ninguém praticamente tem uma capacidade de fazer uma avaliação qualitativa das falas e dos comportamentos e dos governantes, né? Olha, Norton, rapidinho, só mais uma para a gente encerrar esse bloco de participações. A Ana Maria, lá da Parangaba, disse que é muito bom o nosso debate, que é uma telespectadora assídua, que ama o programa e que pediu que a gente adotasse até outro formato nas cadeiras em forma de U, que acho também que seria uma homenagem para a Rede União, né? É bom, é uma ideia que eu já tinha escutado de outras pessoas também, Gabriel. Ela falou aqui e disse muito obrigado aí pela sua participação, é sempre muito importante. E aí, Nayara? Olha, eu estava pensando aqui que a história, ele falou de palavras, né? A história de que Lula é inocente nunca fica velha, porque ele sempre faz questão de falar sobre isso. E após ele se dizer inocente mais uma vez e fazer provocações a Moro, o ex-juiz respondeu. Agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui inclusive ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente, ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele, como juiz, aplicando a lei, e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato. Mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por outros 3 magistrados. Nós voltamos já para comentar esse e outros tantos assuntos. Agora vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta e a governadora do estado do Ceará, Isolda Sela, Camilo Santana e Elmano de Freitas aparecem em vídeo pedindo votos para Lula. Mas o que chamou a atenção foi a afirmação de Camilo ao dizer que sofreu com a falta de apoio do governo federal durante sua gestão. Querido povo cearense, vivemos um dos momentos mais importantes da história do nosso país, com reflexos diretos para o nosso estado. No próximo domingo, dia 30, iremos decidir, através do voto, quem será o presidente pelos próximos 4 anos. Durante o nosso governo, sofremos na pele com a falta de apoio e respeito com o nosso Estado por parte de um presidente inimigo do diálogo e da boa relação federativa. Foi assim na pandemia e nos momentos de crise que tivemos que enfrentar. Esse presidente que está aí sempre tratou o nosso Ceará e o Nordeste com inaceitável preconceito, ao contrário de Lula, que sempre se preocupou com o Nordeste e com as pessoas mais pobres do nosso país. Por isso, no próximo domingo, nós cearenses precisamos ajudar a eleger Lula presidente. E a internet, que tudo resgata, encontrou manifestações do radialista Chagas Vieira, chefe da Casa Civil do governo Isolda, batendo na corrupção em 2013. Inclusive, tem uma parte que ele chama Lula de marginal. E hoje ele é lulista, né Norton? Tem vários tweets aí. Ele abraçado com Camilo, né? E ele... Falando de Chaves, Venezuela. Era bom passar devagar e ler de um por um. Sim, por favor. Né? Direção.
A gente vai ler e aí... Porque não deixa de ser engraçado o delírio desses caras, né? Eles ó. Aonde vamos parar com tanta corrupção? É Isso, um de 18 de dezembro de 2013. A 2013, próxima... quer dizer, o governo era do PT. Protestando contra a corrupção, vestido orgulhosamente com o símbolo da CBF no peito, isso é consciência política. Ele está falando, só que com ironia, né? Só que não, ali no final. Esse é de 2016, mas o de baixo... Aí embaixo, não entendi. Dilma se defendeu da crítica de corrupção na Casa Civil, falando que há corrupção também no Ministério do Meio Ambiente. Então tá, próximo. Aí é a parte em que ele aparece... Abraçado com Camilo Santana. Aí ele fala, não entendo como Chaves ainda não estatizou as... Acho que é mísseis, né? As mísseis. As mulheres bonitas na Venezuela. Pronto, a parte de baixo, curioso. Lula é o 33º... Isso pode ser uma coisa meio... Né? Tem que ser. Se for para... fosse um cara dizer assim, isso é uma coisa meio misógina, né? Assim que o pessoal usa nesse discurso. Mas tinha o outro aí, o outro anterior. O anterior, esse de baixo. Curioso, Lula é o 33º mais poderoso do mundo. Na lista aparecem bem pertinho Bin Laden, Hugo Chávez, fica perto de... Quem é o último, Gabriel? Blairo Maggi. Pronto. Mas aí não deixa de ser uma coisa engraçada comprar Lula com né? Faz um paralelo aí do Lula com Bin Laden, né? Um negócio muito louco. Aí no próximo. Por favor. Líder do MST anuncia que fará campanha contra José Serra. Conclusão, Serra acaba de ganhar um grande reforço na corrida presidencial. Atacando o MST, que é uma das bases, basicamente, do Camilo, né? Sempre foi uma das bases do Camilo. A próxima? Temos direção? Temos. Gabriel, essa daí me ajuda? Lula não comporta-se como militante, porque não vejo militante como figura que incita a violência e debocha da lei. Ele disse que o candidato assumiu uma postura marginal e aí ele foi respondido por uma pessoa na época. Que é uma militante do PT, que hoje, isso. Alexandrina, né? E o que você diz do senador Tasso querer agredir um frei? Falou isso aí durante... Naquela época. A gente tem várias... Essa parte em que ele disse que a postura de Lula é de marginal foi 23 de outubro de 2010. Isso aí é para mostrar também como as coisas tão loucas no Ceará, como o Ceará está mal acostumado, sobretudo a crítica, né? Você vê assim, como é que o Camilo fala que o governo não mandou nada para o estado de Ceará? Se ele próprio é acusado de várias vezes de pegar de recursos que vieram para o combate à Covid e pagou folha de pagamento do pessoal com isso, né? Gastou até em publicidade. Quer dizer, tem tudo isso aí, né? O André Fernandes já falou sobre isso, o Marcelo Mendes já falou sobre isso, o Carmelo Neto já falou sobre isso, o delegado Cavalcante já falou sobre isso. São os nomes que a gente tem aí que ainda estão operando nessa crítica, né, aberta aos petistas aqui, porque ela está muito disfarçada, né? O capitão Wagner não fez isso durante a campanha, ele não fala, porque ele não podia fazer a defesa dele lá. A mulher do Wagner também não falou absolutamente nada. Esse presidente do PL, o Acilon, também não falou absolutamente nada também, não disse a que veio durante a campanha. Então todo mundo aí pendurado, né? O senador também, o Eduardo Girão. O Eduardo Girão também não falou nada, não fez nada, mas eles estavam todos aí, as redes sociais estão cheias dessas fotos, né? De uma confraternização que foi feita para o general Mourão, que agora foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e que é o vice-presidente atual da República, né? Mas ele estava aqui também no Ceará, você participou dessa caminhada, dessa cavalgada para o ar. Mas não deixa de ser maluquice, né? Essas coisas do Camilo. Voltar até aquela pergunta que eu fiz várias e várias vezes aqui, assim, qual vai ser, o que será do senador Camilo agora em um eventual governo Bolsonaro, né? Aí vai ser uma coisa realmente a se pensar, vai repaginar toda essa política estadual. Quer dizer, vai depender do que quem vai ocupar os cargos, vai depender disso. Eu acho que várias coisas vão depender disso ainda pela frente. Gabriel Viana, o que nós temos mais sobre o governo do estado do Ceará? Que o governo e a Procuradoria-Geral do Estado cobram o desconto de salários de professores da greve de 2009. Queremos que a governadora, professora Isolda Sela, possa se posicionar. Queremos e vamos dizer claramente que não aceitamos intimidação. Estamos mobilizando para a nossa Assembleia Geral dia 26, 9h30 da manhã, no Adalto Bezerra, fazendo mobilização no interior da capital, e queremos apenas avisar que a educação não se intimida. Não é que coação paralise a luta dos educadores e educadoras. Norton? Assim como aconteceu no movimento dos enfermeiros, que usaram aquele material lá,
Nós estamos abertos à PEOC, né, para eles virem aqui e contar esse caso todo. Dia 26, quer dizer, daqui a dois dias, no Colégio Adalto Bezerra, vai ter um movimento lá. Bom, e o governo, a governadora que é educadora, essa coisa toda, né, ela vai ter que se explicar aí para os próprios professores. Colegas dela, né? Colegas de profissão. Porque se está faltando, vai faltar dinheiro para... Se está faltando dinheiro para terceirizado, eles ainda não receberam o 13º, tá? Ainda foi pago só o 13º do pessoal dos servidores. Tem uma questão aí, não se sabe como é que vai ser esse caixa. Já tem muita gente abrindo, falando abertamente que está sem dinheiro. O governo de Pernambuco teve que entrar no STF para pedir uma canetada para que se houvesse a reposição das perdas do ICMS, né? Do ICMS. Mas, na verdade, isso é uma matéria que já foi deliberada pelo Congresso. Não tem por que ter essa questão de perda. Foi mais uma canetada maluca do STF que ele está dando aí, tá? Essa questão tributária precisava ter essa baixa. Os governos estaduais, eles são quase que imperiais, não é bem assim, tá? Eles estão puxando muita carga tributária da República e eles vão ter que se adaptar para os novos tempos, tá? Não faz sentido você encher uma máquina pública de gente, né? Um empreguismo absurdo, um cabide de emprego, um trem da alegria, você pode chamar de qualquer nome que já se falava antigamente, que já se falava muito essa questão, né? Agora, imagina assim, esse pessoal todo pendurado lá, aí falta dinheiro para pagar os professores, falta dinheiro para a valorização dos profissionais da segurança pública, que é fundamental. Os nossos amigos policiais não podem ficar desse jeito. Também acho, mas agora nós vamos para o rápido intervalo, agora acho que é o momento da propaganda eleitoral. Isso, propaganda eleitoral. Isso, e voltamos já. Eu vou colocar o... Estamos de volta e pegando o gancho dessa propaganda eleitoral, Lula fala sobre o apoio do PDT e Ciro Gomes. Confira. A gente não pode ficar tentando coagir ninguém para vir nos apoiar. O Ciro Gomes deu uma declaração que ele acatava a decisão do PDT, que por unanimidade decidiu apoiar a nossa candidatura. E o presidente do PDT já esteve em vários lugares comigo, e vários deputados do PDT já estiveram em vários lugares comigo. Sabe, eu quero que o Ciro Gomes tenha a liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser, na hora que quiser. Eu não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes. E aí, Norton. deixa de ser uma que, na verdade, essa decisão, esse apoio que o PDT está dando para o Lula é uma coisa assim meio... Sabe, aquela coisa assim, tipo, não, a gente não vai, a gente quer pegar o espólio... Vamos dizer assim. Vamos pegar esse espólio da esquerda. E, na verdade, o PDT está de olho nessa votação. E para não ser acusado de ter sido, né, de ser... Porque eu acho que esse campo de centro-direita e centro, ele já vai estar muito preenchido por essa turma nova, né? Então, já vai começar a disputa pelos votos de centro-esquerda, que são os campos que estão lá montados, né? Você já tem um racha muito claro. Eu estava lendo do meu amigo Donizete Arruda, o rei da notícia, ele falou que o confronto entre o André Figueiredo, que é o presidente do PDT estadual, e o ex-senador, aliás, é porque ele é tão apático, né, que a gente consegue ver assim, o senador Cid Gomes, né? Não é ex-senador, é senador Cid Gomes. O André Figueiredo e o Cid Gomes, eles já estão em conflito aberto, né? E teve uma reunião, foi uma coisa muito ruidosa, assim, diz que uns se esculhambando, né? Levantaram a voz, e não é bem assim, do que vai vir por aí, né? Então, não está muito bem claro. Eles vão lançar um comitê também aí, parece que é... Eu sou Ciro, sou Roberto Cláudio e sou... Vão lançar um comitê agora? Agora. Acho que nessa reta final. Ciro, Roberto Cláudio eu sou Ciro, eu sou Roberto Cláudio e estou com Lula, né? Nessa coisa assim, é um voto muito envergonhado, né? Basicamente assim não vai ter. E olha, vai ter uma disputa desses votos do Bolsonaro depois. Todo mundo que negou o Bolsonaro no primeiro turno, agora no segundo turno vai ser assim, eu fui o responsável pela eleição, Isso a se confirmar o que a gente está vendo, essa onda, né?
quase inegável. Resgatar uma história que a gente viu esses últimos dias sobre Capitão Wagner, quando foi a primeira sabatina que teve aqui no Ceará, dos candidatos ao governo do estado, falou que votaria na candidata do seu partido, que é a Soraya Tronic, né? Na candidata do seu partido e tudo mais. Quando foi agora, descobriu-se que na sessão em que ele vota, ela não teve um voto sequer. Para quem Capitão Wagner votou? Bom, se ele disse que não votou no Bolsonaro, né? E não apareceu esse voto da Soraya, ele votou que votou no Lula. Vem uma coisa para se explicar. Ah, mas a turma dele, lá, o Sargento Reginaldo, eu nunca sei se é o nome dele direito, sabe? Mas assim, quem foi eleito deputado, né? Um deputado agora, né? Bom, legitimamente, né? Ele foi votado e tal, virou um deputado estadual. Ele estava lá do lado do Mourão, tá? Estava lá do lado do Mourão. É verdade, eu vi Estava o Eduardo Girão também do lado do Mourão. Estava essa turma toda aí do lado do Mourão, né? Brincando. Quer dizer, agora é aquela história, né? O fracasso é órfão, né? E o sucesso tem muitos pais, né? Agora está todo mundo... Isso já é um sinal também do quanto as coisas já começam a se desenhar nesse sentido de que essa onda, né? Essa coisa que está sendo formada aí, essa motos em Sobral, cavalos na beira-mar, né? Quer dizer, foram eventos de grande multidão. Você não pode dizer que não tem um banho de multidão nessa reta final e que esse clima não está muito de virada, né? Vamos dizer assim, né? E os estudos de pesquisa em nada são a mesma coisa, a gente vê o povo falando que não funciona e ninguém sabe como é que vai ser o placar final, né? Na Bolsa de Apostas já tivemos movimentação? Já empataram na cotação. Já estão empatados, né? Isso sempre que não viu hoje, né? Isso foi uma coisa, um dado de ontem. De sábado, né? De ontem. Foi de ontem, né? No sábado, o Bolsonaro ainda estava com a cotação maior que a do Lula. Ainda estava indo... Ou seja, quem apostasse no Bolsonaro ganharia menos... Não, ganharia mais, porque ele seria considerado um azarão. Mas agora a Bolsa de Apostas já azarão, acho que não é a palavra certa, porque azarão seria como, por exemplo, se o Lula estivesse pagando R$1,20 e o Bolsonaro estivesse pagando R$4. Mas era algo em torno que o Lula estava pagando R$1,70 e o Bolsonaro estava pagando R$1,90. É praticamente um empate técnico, que agora a gente pode falar. Agora realmente está empatado. Então quem apostou no Bolsonaro já pegou dinheiro. Provavelmente já deve ter naquela época estava pagando 1 para 3. Retirando, exatamente. Aí foi de 1 para 3, aí 1 para 2,50. Tá em 1,80, 1,90. Já começou, quer dizer, engraçado esse negócio, né? Gabriel, e falando em apoios, indo um pouquinho para a sua área de futebol, o que é que nós temos agora? O ex-presidente Lula deve enfrentar novos problemas na justiça. A família de Neymar afirmou que o petista terá que provar no palco adequado as acusações feitas contra o jogador da seleção brasileira. O candidato do PT ao Palácio do Planalto demonstrou insatisfação com o apoio do atacante ao seu adversário, Jair Bolsonaro. Nessa briga de apoios e não apoios, sempre tem essas chateações. O Norton falou agora há pouco, parece que ele e o Felipe Neto deixaram de seguir, né? O Neymar e o Felipe Neto. Por causa justamente desses apoios. Cara, o Felipe Neto é um bobão. Um cara assim, completamente... Mas ele inaugurou uma linguagem extremamente interessante, né? Sobretudo na edição, como é que ele fez aquilo. Ele tirou praticamente todos os gaps na hora da fala, né? E montou uma coisa assim, quer dizer, um fenômeno do ponto de vista de comunicação, mas o que ele fala não se escreve, né? Ele é muito amigo de um amigo meu de Curitiba, o João, e eu sei algumas coisas dessa trajetória dele. Agora, nós temos aí, né, nós vamos fazer, os 82 anos desse grande brasileiro. O maior da história, né? Maior da história. Não só como... Ele é um exemplo não só no futebol, mas de brasileiro, né? Ele é um cara que nunca se negou ele foi um dos grandes símbolos que a gente tem, né? O nosso soco no ar, né? Ele é a nossa própria... O Rei Pelé que está falando... Fez os 82 anos dele, é uma das figuras mais cordiais do Brasil, né? A quantidade de histórias belíssimas que a gente tem do Pelé. É um cara que passou a trajetória de vida dele assim, com elegância, né, cara? Daria um perfeito especial, né, Norton? Pô, o Pelé daria, né? O Pelé é um negócio assim inacreditável. Acho que não seria nem um especial, teria que ser um documentário, porque é muita história. É muita história. Eu acho que ele é uma série, né? Ele é uma série. Só se for falar de títulos, Pelé, né? Tem mais Copas do Mundo do que a Argentina. Porque ele tem 3. Em 2 ele foi protagonista, em 1 ele se machucou, foi o Garrincha, né, que foi em 62.
Pelé se machuca no começo da Copa, mas em 58, com 16 anos... Mas ele é o próprio espírito brasileiro, com né? certeza. Ele é um negro, ele é um cara fantástico, ele é um cara muito gente fina, né? Praticamente passou por essa e ele vida teve dele. toda a jornada do herói, falando de dentro do campo, ele teve a jornada do herói, porque ele começa muito bem, tem a ascensão, em 62 ele machuca, isso falando de Copas do Mundo. Em 66 ele não fez uma boa Copa, o Brasil também não fez uma boa Copa, a Inglaterra é campeã, e aí quando ele estava mais próximo do final da carreira, em 70, aquele esquadrão, como é popularmente conhecido, ele vai e novamente consegue o título mundial. Então tem toda a jornada do herói, tem a ascensão, tem a queda, tem a reconstrução. Então é um ícone. Para mim, o melhor e o maior da história. A gente podia pedir para as pessoas que estão em casa gravarem vídeos parabenizando o Pelé por esses 82 anos. Vamos ver se a gente consegue fazer chegar no Pelé. É isso, né? Ele aqui o WhatsApp na tela, ele é uma figura Já muito podem acessível. começar. Ele é uma figura muito acessível, assim. Já não está tão bem de já saúde. não está tão bem de saúde. E eu acho que quanto mais carinho a gente tratar ele agora, nesse momento, é uma coisa que vai ser fundamental para ele. Outro que também completou aniversário recentemente, só não lembro direitinho qual foi o dia, foi o Zagallo. Outro nome muito importante. Mas não chega a ser um Pelé. Não chega a ser um Pelé, mas também, porque você falou dessa questão da saúde e tal, tá velhinho também. Essa geração de João Saldanha, né? João Saldanha, esses caras todos, porque o craque, né, é a própria imagem do brasileiro, o povo brasileiro é um craque, não é isso que a gente está vendo aí, né, esse falso carinhoso, esse falso carinho que o Lula simula, né, as pessoas descobriram isso nele, é uma coisa na reta final que eu acho que uma das coisas que mais enterrou a candidatura, essa campanha do Lula, até agora nessa reta final, que a gente está vendo, a gente passou aqui, acabou de passar a propaganda eleitoral, toda a propaganda eleitoral do Lula foi Bolsonaro, o tempo todo falando de Bolsonaro. O Bolsonaro é isso, o Bolsonaro está... Agora, o que é que ele é? É contra os favelados, né? Então, o Bolsonaro agora vai comer os favelados, é um canibal de favelados, né? Aí ele vai agora... depois ele era pedófilo, né? Aí era o canibal da pedofilia, né? Era o genocida da pedofilia, né? Não sei como é que não colocaram o cara como exterminador do futuro até agora, né? Isso é uma estupidez inominável, essa campanha do PT, nessa base apenas eles acreditarem que o povo é idiota e que é burro e que não consegue enxergar o que está por trás de tudo isso. Gabriel. Os campos estão muito claros, estão muito definidos, né? E já que voltamos para a política, o que é que nós temos agora? A deputada federal eleita, Marina Silva, registrou um boletim de ocorrência na madrugada de sábado porque ela foi hostilizada por bolsonaristas durante um jantar no hotel em Belo Horizonte. Vamos conferir um trecho da fala da deputada federal eleita. Ontem foram palavras de baixo calão de pessoas que me agrediram verbalmente num restaurante e que eu decidi ir fazer um registro na justiça, exatamente para não ser conivente com nenhum tipo de violência política de gênero. Não é? As pessoas gritavam Bolsonaro, Bolsonaro, até aí é do jogo democrático. Agora, me chamar de vagabunda, aí é violência política. E na política aqui do Nordeste? De gênero. Violência política de gênero. É bom enfatizar. Mas vamos seguir aqui para a política do Nordeste. Em declaração de 2014, o ex-governador do Piauí, hoje eleito senador, Wellington Dias, antes de assumir o governo, fala da situação fiscal do Estado. A desculpa é usual na região, que ainda padece do empreguismo. Agora fica a pergunta, qual será a desculpa em 2023? Confira. O que mais me preocupa é que depois de um período de muito trabalho, de muita dureza, a gente corre o risco de agora, após a eleição, ter duas situações como eu já avisei. Ou o governador vai ter que demitir, não é? Que vai mostrar que era uma enganação, os que ele contratou eleitoralmente, ou vai ter que atrasar a folha. Nas contas do Estado não tem reserva para bancar as despesas até o final do ano. Ou seja, não tem mágica. O dinheiro ele é transparente, a gente sabe quanto é que entra de ICMS, quanto é que entra de fundo de participação. Do outro lado, a gente olha o lado das despesas. Por exemplo, o ICMS cresceu 117 milhões, então teve crescimento nos últimos 6 meses. O fundo de participação cresceu mais ou menos 390 milhões, então teve crescimento. Qual é o problema? É que a folha, no mesmo período, cresceu quase 800 milhões.
Nesse gráfico a gente pode ver a porcentagem de municípios de cada estado no Brasil que não tem receita própria para cobrir despesas administrativas. Você está conferindo aí na sua tela um gráfico muito informativo. E aí, Norton, que daqui a gente não consegue enxergar direitinho quais são os estados. Você veja, essa coisa que o governador do Piauí falou, né, agora eles não podem falar. As receitas foram modificadas, ainda bem que houve essa redução do ICMS nesse combustível, na questão de gás de cozinha, na questão de telefonia e na questão de energia elétrica. O Ceará está fora da... Eu não sei como é que ninguém entrou com a DIN ainda, porque não poderia ter essa cobrança, esse aumento que fizeram na gasolina agora, que chegou para 20% novamente, eles usaram com alegação, eles alegaram que é via FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Só que o Fundo de Combate à Pobreza só pode ser usado para composição de preço nele, produtos que sejam supérfluos. Me diga onde é que combustível, energia, gás de cozinha e telefone pode ser considerado supérfluo, né? E dentro dessa loucura que está no estado do Ceará, você tem refrigerantes considerados bens essenciais, tá? E é uma coisa que a gente sabe que é ruim, quer dizer, o FECOP tirou a taxação de refrigerantes, tira o FECOP do estado do Ceará na estrutura. Eu me lembro, na época eu brinquei muito com isso, quer dizer, o refrigerante é uma das coisas que mais gera, que impacta, né? O consumo de refrigerante é uma das coisas que mais impacta na questão do SUS, né? da demanda, principalmente a demanda medicamentosa do SUS, né? Remédios para diabetes, remédios para outras coisas, depressão, então, essas coisas todas. Aí eles tiram isso e colocam isso novamente. Vamos ver agora, nessa virada, as pessoas, prestem atenção, tá? Terceirizados, né? Que estão empregados até agora, tá? Já começaram terceirizados que estão segurando as pontas aí para essa questão da política. Fique de olho aí nessa virada, né? Nessa virada, porque não vai ter dinheiro, os estados vão ter que se adaptar a essa nova realidade fiscal, tá? Eles têm que apostar de que a base tributária ela vai alargar e a partir daí eles vão começar a criar mais. E eles têm que voltar, a gente começou com a pergunta de desenvolvimento, né? Eles vão ter que ter políticas muito claras de desenvolvimento econômico dentro de cada estado. Os governadores, acabou a moleza para eles, tá? Isso é um fato novo, extremamente relevante, que nós estamos dando os primeiros passos, nós vivemos para dar os primeiros passos no fim da política dos governadores, que é uma coisa que começou com Campos Salles, lá na República das Antigas. Entendeu? Gabriel Viana, estamos chegando ao fim da hora desta segunda-feira. Quais são as suas considerações finais? É isso, sempre uma honra estar aqui nessa bancada, que eu chamo de bancada, não perco esse costume, essa cadeirada. Essa reunião. Isso, nessa reunião. E, claro, desejo para vocês uma ótima semana. E amanhã o Da Hora está aqui de volta com a Érica Prado. Érica Prado. Você também. Você não aqui, mas vai estar, né? Vai estar, mas vai estar. Na redação. É bom, muita gente. Não, até amanhã, né? Se Deus quiser. Tchau, gente. Até amanhã. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.